Caríssimos irmãos e irmãs, em uma breve palavra, nós recordamos hoje, e como até colocava na introdução desta Santa Missa, que vamos viver 50 dias de Páscoa. Se 40 dias era o tempo do nosso deserto, do nosso recolhimento, o tempo de silêncio e um tempo de oração, de penitência, agora mais a Igreja nos convida a 50 dias de festas, a celebrarmos por 50 dias o mistério que na noite de ontem nós vivenciávamos, o mistério pascal de Cristo. E é isto que dá sentido ao nosso ser cristão. Ontem à noite, na minha reflexão, tentei expor isso, que a Páscoa para nós não é somente uma celebração litúrgica, não é uma celebração anual, é aquilo que nos constitui como igreja, é aquilo que nos torna aquilo que nós somos mesmo. O nosso ser cristão, a nossa vida espiritual, a nossa vida comunitária, tudo que nós acreditamos do ponto de vista da fé cristã católica ganha sentido ou tem o seu sentido mais profundo na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acrescento mais, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Isso nos diz São Paulo. O fundamento primeiro da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Ele nos convidou a experimentarmos a vida nova que brota do seu coração transpassado e mais ainda, do seu coração que também é ressuscitado. A nossa vida de fé, a nossa comunidade, ela nasce da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ouvimos isso nas leituras primeiras que foram proclamadas, na primeira e na segunda leitura. Lembra justamente dos fatos que decorreram logo em seguida à ressurreição de Cristo. E o evangelho que nós ouvimos confirma, Cristo ressuscitou. E é justamente isso que as mulheres testemunham e voltam para a comunidade dizer a Pedro e aquele discípulo amado, que na tradição nós chamamos de João, comunica a estes dois. E ali representado a razão em São Pedro e a emoção, o amor naquele discípulo que é amado. As mulheres testemunham para estes dois, para o líder da comunidade e para aquele que esteve muito próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo a eles, Cristo ressuscitou. E é justamente isso que ao ir ao túmulo, ir ao sepulcro, eles confirmam, de fato, se o corpo não está aqui, só pode ter confirmado, só pode ter acontecido aquilo mesmo que ele tinha nos dito, que ele iria padecer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Era esta a promessa do Senhor. E o sepulcro vazio é o sinal da confirmação. Desse modo, caríssimos irmãos e irmãs, quando hoje nós celebramos o primeiro domingo logo após a Páscoa, nós estamos aqui pela força da ressurreição. Nós estamos aqui pela força do sepulcro vazio. Nós não estamos aqui pela força da morte ou pela força do medo. Pelo contrário, nós estamos aqui pela força do sepulcro vazio. E o que é que significa o sepulcro vazio? Significa que a morte não teve a última palavra. Significa que nós não estamos na morte. Significa ainda mais que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse e cumpriu. Ele disse que Ele iria ressuscitar e então assim aconteceu. Mas para nós que continuamos a nossa caminhada, é bom nós nos perguntarmos assim, e a minha ressurreição? Eu já posso dizer de fato que sou uma mulher, que sou um homem novo? Eu também ressuscitei com Cristo? Eu também experimentei a vida nova que nasce do sepulcro vazio? Essa é uma grande pergunta. E claro, ninguém vive a novidade do Evangelho de um momento para outro.
a nossa vida é uma constante Páscoa, porque nós recordamos que a palavra Páscoa é passagem. Então, se é passagem, a nossa vida é um constante passar sempre do estado de vida, do estado da morte para o estado da vida. Se quisermos pensar assim, da morte física, porque nós um dia iremos morrer, todos nós iremos morrer e experimentaremos a vida em Deus. Mas também em vida nós experimentamos a morte e a vida. A morte muitas vezes é o pecado que aflige a nossa alma. Mesmo tendo ressuscitado com Cristo, teremos ainda ou experimentaremos ainda ocasiões de pecado e que nos levarão à morte. Mas também temos que ter a consciência de que Cristo nos chama a experimentar a vida. E experimentar a vida não é permanecer na morte, não é permanecer no pecado, mas permanecer sempre em Deus. E é isso que de alguma forma São Pedro e São João confirmam. Cristo ressuscitou, a alegria da ressurreição nos tira da tristeza, nos tira da dor, nos tira da desesperança. A alegria da ressurreição confirma em nossos corações que nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos filhos das trevas. Vejam que uma das palavras ou expressões mais fortes do Evangelho, da liturgia de ontem e também da leitura de hoje é: aqueles que ressuscitaram com Cristo devem buscar as coisas do alto. E é por isso que nós estamos aqui nesta liturgia. Estamos aqui para buscar as coisas do alto, para voar alto na nossa fé, para voar alto nas coisas da nossa comunidade, da nossa igreja, e também para estas crianças que hoje irão receber a vida nova no batismo. Elas serão introduzidas na comunidade de fé, e isso significa que, com a ajuda de vocês, pais e padrinhos, estas crianças devem, de fato, estar aqui na comunidade, caminhar na comunidade. Ontem, os adultos, eles receberam 3 sacramentos juntos: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Estas crianças não receberão os 3 sacramentos. Elas só serão introduzidas, só serão modo de dizer, mas elas receberão o máximo, que é o batismo. Elas serão introduzidas na vida de Cristo. E aí, então, com a ajuda de vocês, pais e padrinhos, elas vão continuar aí, na comunidade, para que depois elas possam voltar à Eucaristia e depois, então, ao Crisma. Então, eu peço, nesse instante, a vocês, pais e padrinhos, que vocês busquem também as coisas do alto. Porque vocês buscando as coisas do alto, estas crianças também poderão buscar. Eu sempre lembro, no batizado de crianças, que assim, elas não vão saber o caminho da igreja, se vocês, pais e padrinhos, não trouxerem. Elas não saberão o caminho da catequese, por exemplo, que é tão necessária a formação da nossa fé. Elas não saberão o caminho da catequese se vocês, pais e padrinhos, não apresentarem a elas este caminho. Então, a toda a comunidade e a nós, a vocês, pais e padrinhos, vamos pedir a Deus nesta liturgia que também desejemos a vida nova que nasce do batismo e que possamos viver desta vida nova, mesmo diante das situações de pecados que porventura podem nos ocasionar, que busquemos a vida nova que nasce da força do sepulcro vazio. Que assim seja. Amém.